Saio do centro da cidade de Braga e logo encontro a subida para o monte, na freguesia de Tenões. É muito cedo, faz muito frio, mas vamos lá encarar o que a memória da adolescência guarda como uma longa escadaria. Quando eu estive aqui, era uma adolescente imortal. Não sabia o que era falta de fôlego. Meus pais também eram muito bem dispostos e então o papai estacionou o carro e subimos. O tempo passou o tempo. Hoje o carro ficou estacionado no mesmo lugar da visita anterior, mas vou subir de elevador, ou funicular. Vou fazer o caminho inverso, descer a pé. Mais uma vez estou com o sapato errado para caminhar porque a companhia aérea deixou minha mala pelo caminho. A esta hora, com este frio, o elevador ou funicular, ou ascensor, sobe só comigo. Um elevador sobe, o outro desce, de meia em meia hora. A subida, obviamente, como a descida, leva cerca de 2 minutos. A área do santuário é imensa, inclui um parque com uma bela floresta. A ideia desta subida, fácil e tranquila, quase pecadora, foi de um empresário de Braga, Manuel Joaquim Gomes, daí ter sido chamado de o Plano Inclinado Gomes. O funicular foi inaugurado em março de 1882. Dizem que foi o primeiro da Península Ibérica. Ainda usa o sistema de contrapeso de água. Seria também o mais antigo do mundo com esse sistema. O peso em água do veículo de cima faz subir o que está lá embaixo. Seria até mais graças a esse sistema fabuloso para o século XIX que o Bom Jesus de Braga pode se tornar Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Por enquanto, está na lista indicativa, o que já é um bom presságio. 135 anos sem registro de acidentes. E logo se vê a igreja do Bom Jesus do Monte ou do Bom Jesus de Braga, um santuário católico. Essa maravilha construída por centenas de seres humanos teria começado com uma cruz no início do século XIV, depois 3 ermidas, depois uma capela principal e as capelinhas dos Passos da Paixão. O que estamos vendo agora começou num projeto de 1722 com o arcebispo de Braga, Dom Rodrigo de Moura Teles, e continuou com Dom Gaspar de Bragança em 1784. A conclusão foi em 1811, 27 anos de obras. A igreja foi projetada pelo engenheiro e arquiteto português Carlos Amarante, em forma de cruz latina, no estilo neoclássico. 2 torres. Uma delas, o sino badala bonito. Na fachada, estátuas de 4 dos apóstolos e estátuas dos profetas. Jeremias foi um dos 9 profetas do Velho Testamento. Isaías, outro. O adro da Basílica tem 8 estátuas de personagens ligados à paixão e morte de Cristo. Essa é de Caifás, um sacerdote que presidiu 2 julgamentos de Jesus. Nem é uma igreja católica das mais espetaculares de Portugal e da Europa em geral. Chega a parecer muito simples. Eu particularmente gosto assim. Muita riqueza me incomoda no cristianismo pós-Cristo. No altar, a cena da crucificação de Jesus Cristo.
belas pinturas nas paredes laterais, belas pinturas no teto, um púlpito elegante, um bom órgão, e eu adoro órgãos. O que impressiona aqui está do lado de fora da igreja. O que se vê daqui para baixo, ou lá de baixo aqui para cima, são monumentos e estátuas em harmonia, formando um complexo de arte magnífico. Este belo e bem cuidado jardim, abaixo das estátuas do adro, faz parte do Terreiro de Moisés, também projetado por Carlos Amarante. Aqui estava a primeira igreja, substituída pela atual, lá em cima. Ao fundo, a Fonte do Pelicano, de 1819. Nesta área começam ou terminam, depende se a gente sobe ou desce, as 17 capelas da Via Sacra do Bom Jesus. As 2 primeiras capelas são originais, as outras foram reconstruídas. Onde está a estátua de São Longuinho, o santo dos 3 pulinhos, havia a torre da igreja antiga. 10 capelas ficam nas laterais ao longo da escadaria, ou escadório, como dizem os portugueses. Essa é a fonte das 5 chagas. Em seguida, as fontes que representam os 5 sentidos. Esta é a da visão. Seja lá quem essa figura represente, a água jorra dos olhos. E diz: varão prudente, tomas por um sonho e assim vigiarás. A seguir, a fonte da audição. A água sai pelos ouvidos. José do Egito segura um cálice e um prato. A fonte do olfato. Olfato, a água sai pelo nariz. Na estátua de Salomão diz: as minhas entranhas estremeceram ao seu toque. E a fonte do tato. A água sai de uma bilha ou cântaro nas mãos de uma figura esculpida. Na fonte do paladar, a água jorra pela boca. Mais 3 fontes das virtudes teologais: a da fé, a da esperança e a fonte da caridade. A água jorra de uma das crianças. Diz: são 3 estas virtudes. A maior delas, porém, é a caridade. E continuam as capelas, para quem sobe e para quem desce. Pilatos, o governador romano, apresenta Jesus ao povo e diz a famosa frase: eis aqui o homem, e ouve de volta o brado para a crucificação. Na Capela da Queda, Jesus não aguenta o peso da cruz e é ajudado por Simão, um espectador da tragédia. As esculturas são de Evangelista Vieira. Essas figuras são originais do século XVIII. A Capela da Crucificação. Jesus está deitado com a mão direita cravada à cruz e a esquerda sendo martelada. São mais de 500 degraus que, no meu caso, apesar de estar a descer a pé, precisei subir alguma coisa por não ter prestado atenção suficiente nas fontes. E eis a surpresa. Ah, que lindo! Impressiona a quantidade de estátuas e fontes, tudo esculpido com uma intenção, ou várias intenções. Uma boa parada de observação ou de respiração e uma boa vista da cidade de Braga, no norte de Portugal. Sempre a descer, no meu caso, e a subir para outros, há outras capelas no meio da floresta e fontes. A Capela das Trevas. Jesus está só, sentado numa pedra, com os olhos vendados e as mãos amarradas. Na Capela da Traição, Jesus está no Monte das Oliveiras quando foi traído e preso. Recebe o beijo de Judas.
Para quem desce, no final, o pórtico do Bom Jesus. Para quem sobe, é o início do que pode ser um vigoroso exercício, e há muita gente aqui com esse propósito. Ou o início de uma pesada penitência no lugar mais que apropriado, né? Além das escadas e da companhia dos meus pais, o conjunto da obra foi o que me ficou na memória na visita anterior, na adolescência. E fica agora, outra vez.